Seja bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar, ao nosso canal. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que você desse um like em nossos vídeos, se inscrevesse e compartilhasse o nosso canal, que é uma maneira de nos ajudar a divulgar esse trabalho. Vamos colocando também um copo com água, para que a equipe querida que nos acompanha possa fluidificá-la ao longo do nosso Evangelho. Relembrando mais uma vez que os vídeos da subida vibratória, das vibrações finais e das orações foram gravados separadamente para facilitar, tá bom? Então, depois que nós fizermos a leitura do Evangelho, você pode procurar então as vibrações finais e escolher uma oração para encerrar o conjunto desse trabalho. E a leitura que foi escolhida aleatoriamente hoje para a nossa leitura e aprendizado foi o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, item 9, Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como este, se elabora uma transformação da humanidade. E nós sabemos que nós estamos passando por isso. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, se pode reconhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos, que esmagariam os carregadores demasiadamente fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam nessas missões. Pois se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Sendo assim, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência: se ele estiver pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Outra consideração a fazer é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Realizam aquilo que foram chamados graças ao poder de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia. Quer dizer, os mentores espirituais que estão com essas pessoas estão ali ajudando e sustentando para que aquela pessoa consiga cumprir a missão que se determinou a fazer, sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. E olha que nós já vimos bastante pessoas ao longo desses anos falando exatamente isso. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos orgulhosos e cheios de si,
falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita o que seria um total absurdo que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um de seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só virtude do Cristo, não mais o teremos como Cristo. Esses que se apresentam como Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os. Sondai-lhes os pensamentos e atos, e verificareis que lhes faltam sobretudo as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhes sobram as que ele não tinha, cupidez e orgulho. Nota ainda que neste momento existem em diversos países muitos pretensos cristos, como há também numerosos pretensos Elias, supostos São João, São Pedro e tantos outros, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certo de que são exploradores da credulidade, quer dizer, da fé alheia, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvidos, quer dizer, às custas, ainda vivem às custas dos outros. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Vamos tomar cuidado e vamos seguir aquilo que Jesus nos ensinou, porque uma boa árvore só pode dar bons frutos. Uma má árvore só pode dar maus frutos. Obrigada mais uma vez por ter nos ouvido e nos assistido até agora. Não esqueçam de procurar as vibrações finais e as orações, e amanhã procurem antes do Evangelho a subida vibratória, que existe um momento de relaxamento, para que a gente possa ficar bem preparado para esse momento da leitura e que possamos entender perfeitamente aquilo que o plano espiritual quer passar para nós. Até amanhã, se Deus quiser, e com certeza Ele há de querer.